Olá, vamos mergulhar hoje num tema que, sem dúvida, está no centro de muitas discussões sobre o futuro do nosso país: a relação entre tecnologia e governança. Essa aqui é uma espécie de revisão, sabe? Um apanhado de ideias com base em materiais do curso de Administração Pública da UFLA e outros estudos bem recentes. A ideia é a gente entender junto como as ferramentas digitais podem ou não transformar a democracia aqui no Brasil. E a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa aí. No fim das contas, a tecnologia joga no time da democracia ou acaba sendo uma ameaça? Para a gente chegar numa resposta, vamos olhar para tudo, desde a base, que é a relação entre governança e corrupção, até o que é de mais moderno, como inteligência artificial e a participação digital no governo. Então, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, a gente firma o pé na teoria falando de governança. Depois, a gente mergulha de cabeça na inteligência artificial dentro do Estado. Em seguida, vamos ver o outro lado da moeda, a participação popular na era digital. E para fechar, a gente amarra tudo isso pensando nos desafios para o futuro. Vamos lá? Ok, primeiro ponto. Antes de falar de qualquer aplicativo ou sistema, a gente precisa entender a base de tudo. Como é que a própria estrutura da democracia impacta a boa governança e um ponto super sensível, o combate à corrupção. E olha só que interessante, um estudo bem robusto de Vianney Bowen analisou nada menos que 161 países e encontrou algo que vai além de uma simples coincidência. Eles conseguiram provar uma relação de causa e efeito, ou seja, não é que países democráticos por acaso têm menos corrupção, não, é que mais democracia causa, de fato, menos corrupção. A análise foi tão a fundo que comparou o que aconteceu com o que teria acontecido em outros cenários. E os números? Bom, os números falam por si. Dá uma olhada nisso. A simples transição de um regime que não é democrático para um que é mais ou menos democrático já derruba a corrupção em quase 17%. Agora, o pulo de um moderadamente democrático para um plenamente democrático, a redução é de mais 31,5%. E se a gente comparar os extremos de um país não democrático para um democrático, a queda na corrupção é de mais de 50%. Isso aqui mostra o poder real de instituições como transparência e controle social. Certo. Então, se a democracia é a base, como a tecnologia entra para potencializar isso? Vamos agora para a nossa segunda parte e falar de inteligência artificial. A grande promessa dela é ser uma ferramenta para aumentar a eficiência do Estado. Será? Então, quando a gente fala de IA no setor público, a coisa é complexa. É uma faca de dois gumes, literalmente. De um lado, as promessas são maravilhosas, né? Mais eficiência, decisões melhores, custos menores, tudo o que se quer. Só que do outro lado, os riscos são enormes. A gente está falando de algoritmos que podem ter preconceitos embutidos, os tais vieses, e acabar reforçando desigualdades, sem falar na questão seríssima da privacidade dos nossos dados. Isso nos leva a um conceito que é chave para entender esse cenário: os burocratas de nível de sistema. Pensa comigo. Antes, era um servidor público, uma pessoa, que analisava caso a caso para liberar um benefício, por exemplo. Agora, cada vez mais, é um sistema de computador que faz isso, seguindo regras programadas. O poder de decisão, ele meio que sai da mão da pessoa e vai para o código do software. É uma mudança profunda. Beleza, vimos a IA tentando otimizar o governo por dentro. Mas e a relação com o cidadão? A tecnologia também promete aproximar as pessoas das decisões. É aí que a gente entra na nossa terceira parte, as plataformas de participação digital, a grande ferramenta do engajamento. E aqui no Brasil, a gente teve um exemplo gigante disso, que foi a plataforma Brasil Participativo. Ela conseguiu envolver mais de 1,5 milhão de pessoas no planejamento do orçamento federal. É um número impressionante que mostra o potencial absurdo que essas ferramentas têm para trazer a população para perto de decisões super importantes. Só que, aí vem o mas. Como aponta a análise do Jardim, número não é tudo. A quantidade de acessos, por si só, não garante que o processo foi realmente bom. Não garante que foi inclusivo, que todo mundo foi representado ou que teve um debate de verdade. E existem barreiras bem concretas para isso. A primeira, e talvez a mais óbvia, é a exclusão digital. Muita gente ainda não tem acesso à internet ou não tem o letramento digital para usar essas ferramentas. E tem mais, o próprio design de muitas plataformas é focado só no voto individual, sabe? Aquele clique aqui se concorda. Falta espaço para conversa, para o debate, para negociação. E o risco disso é que certos grupos acabam sendo muito menos ouvidos do que outros. Muito bem, vimos a promessa de eficiência da IA,
com todos os seus riscos e os desafios de engajamento da participação digital. Se a gente juntar essas duas peças, que grande desafio fica para a administração pública no Brasil daqui para frente? Vamos para nessa parte final? E a conclusão que a análise da UFLA nos aponta é muito clara. O maior desafio não é sobre qual tecnologia usar. É um desafio democrático. Não adianta só sair implementando as ferramentas mais modernas se a gente não garantir que elas estão, de fato, fortalecendo a democracia, e não o contrário. E isso nos deixa com essa pergunta que eu acho que resume tudo. É a questão que todo gestor público deveria ter na cabeça hoje. A tecnologia que a gente está colocando no governo, ela está servindo para trazer mais gente para dentro do jogo ou para aprofundar a exclusão? Uma reflexão que é, sinceramente, essencial para o futuro da nossa democracia.